A migração é um fenômeno global que levou muitos países a adotar medidas de deportação para controlar a entrada e permanência de estrangeiros nos seus territórios. Em 2024, vários países intensificaram essas medidas, e espera-se que continuem ou até reforcem os seus esforços nesse sentido em 2025. Vamos agora analisar 10 nações que realizaram deportações em massa e examinar as razões por trás dessas medidas e o seu impacto nos migrantes afetados. 1. Estados Unidos. Em 2024, sob a administração Biden, os Estados Unidos atingiram um novo recorde no número de deportações. Com 261.484 imigrantes deportados, este é o número mais alto em uma década. A maioria dos deportados era proveniente do México, Guatemala, Honduras e El Salvador, e foram considerados uma ameaça à segurança nacional ou pública. Após a eleição de Donald Trump como presidente para 2025, foi anunciada a intenção de realizar a maior deportação da história dos Estados Unidos logo no primeiro dia de seu mandato. Trump afirmou que não iria separar as famílias durante essas deportações, mas sim deportá-las em conjunto, o que gerou preocupação entre as comunidades de imigrantes e defensores dos direitos humanos. Além disso, espera-se que essas medidas afetem milhões de indocumentados, incluindo aqueles protegidos por programas como o DACA e o TPS, aumentando ainda mais a incerteza e o medo dentro dessas comunidades. Pause de múmias. Em segundo lugar, a Arábia Saudita. Em 2024, a Arábia Saudita continuou a sua política de deportações em massa e expulsou centenas de milhares de trabalhadores estrangeiros indocumentados. A maioria destes migrantes era proveniente de países asiáticos e africanos, atraídos pelas oportunidades de trabalho no reino. As autoridades sauditas justificam estas medidas com os seus esforços para reduzir o desemprego entre os cidadãos sauditas e regular o mercado de trabalho. Prevê-se que esta política continue em 2025, em linha com a Visão 2030 do país, que visa diversificar a economia e reduzir a dependência da mão de obra estrangeira. No entanto, estas medidas têm sido criticadas por organizações de direitos humanos, que denunciam as condições difíceis que os migrantes enfrentam durante a sua detenção e deportação. Pause de múmias. Em terceiro lugar, a Turquia. A Turquia é um importante país de trânsito para migrantes e refugiados em rota para a Europa. Em 2024, o país intensificou os seus esforços para controlar os fluxos migratórios e deportou um número considerável de pessoas, principalmente cidadãos sírios e afegãos. As autoridades turcas argumentam que estas deportações são necessárias para manter a estabilidade econômica e social, especialmente tendo em conta que o país já acolhe milhões de refugiados. Espera-se que a Turquia continue esta política em 2025, em coordenação com a União Europeia, para controlar a migração irregular e reforçar as fronteiras. No entanto, estas medidas levantaram preocupações sobre o respeito pelos direitos humanos e as condições em que estas deportações estão a ser realizadas. Em quarto lugar, temos a Alemanha. Sendo uma das maiores potências econômicas da Europa, é um destino muito desejado por migrantes e requerentes de asilo. Em 2024, o país procedeu à repatriação de indivíduos cujos pedidos de asilo foram rejeitados. Isto afetou principalmente pessoas provenientes de países como o Afeganistão, o Iraque e a Síria. As autoridades alemãs têm vindo a salientar a necessidade de um sistema de migração ordenado e justo. As pessoas que não reúnam as condições para a proteção internacional devem regressar aos seus países de origem. Espera-se que a Alemanha dê continuidade a esta política em 2025. O objetivo passa por encontrar um equilíbrio entre as obrigações humanitárias e as preocupações com a segurança e a coesão social. Estas medidas têm gerado debates dentro da Alemanha acerca da integração de migrantes e das obrigações internacionais do país. Em quinto lugar,
A França tem enfrentado desafios significativos no domínio da migração, especialmente provenientes das suas antigas colônias africanas. Em 2024, o país intensificou as expulsões de imigrantes em situação irregular, alegando a necessidade de garantir a segurança nacional e a coesão social. As autoridades francesas implementaram políticas mais rigorosas para controlar a imigração ilegal, o que levou a um aumento das expulsões. É expectável que estas medidas continuem em 2025, num contexto de crescente debate público sobre imigração e identidade nacional. No entanto, esta abordagem tem sido criticada por organizações de direitos humanos, que denunciam possíveis violações dos direitos dos migrantes e a falta de processos justos em alguns casos. Em sexto lugar, surge a Itália. Devido à sua localização geográfica no Mediterrâneo, a Itália é um destino principal para migrantes que tentam chegar à Europa. Em 2024, o país intensificou a repatriação de migrantes sem estatuto legal, muitos dos quais chegaram após travessias perigosas pelo Mediterrâneo, vindos do norte de África. As autoridades italianas afirmam que estas medidas são necessárias para gerir a pressão migratória e garantir a segurança nacional. Espera-se que a Itália dê continuidade a esta política em 2025, em colaboração com outros países da União Europeia, a fim de enfrentar os desafios da imigração ilegal. Estas medidas têm gerado debate sobre os deveres humanitários da Itália e a necessidade de soluções a longo prazo para a crise migratória na região. Sétimo, o Reino Unido. Após o Brexit, o Reino Unido implementou uma política de imigração mais rigorosa para controlar as suas fronteiras. Em 2024, o país realizou deportações de imigrantes em situação irregular, incluindo aqueles cujos pedidos de asilo foram rejeitados e aqueles com antecedentes criminais. As autoridades britânicas argumentam que estas medidas são essenciais para proteger a segurança nacional e preservar a integridade do sistema de imigração. Espera-se que o Reino Unido continue esta política em 2025, com foco contínuo na redução da imigração ilegal e no reforço das suas fronteiras. No entanto, estas medidas têm gerado controvérsia, particularmente em relação aos direitos humanos e ao impacto nas comunidades de imigrantes. Além disso, o debate público sobre a imigração continua a ser um tema central na política britânica, sugerindo que a política de deportação continuará a evoluir. Em oitavo lugar, a Rússia, o maior país do mundo em área, tem vindo a intensificar os seus esforços para controlar a imigração ilegal nos últimos anos. Em 2024, o país deportou mais de 100 mil imigrantes ilegais, principalmente do Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão, que procuram trabalho nas grandes cidades russas. A rígida política de imigração da Rússia visa controlar o fluxo de trabalhadores não autorizados, especialmente num contexto econômico difícil, em que a competição por empregos é acirrada. Até 2025, espera-se que esta política seja mantida ou até mesmo reforçada, com foco na segurança nacional e na estabilidade social. No entanto, estas medidas também têm gerado debates sobre a dependência econômica da Rússia de trabalhadores migrantes em certos setores e sobre as potenciais consequências da sua falta. 9. A Índia enfrenta desafios significativos nas suas fronteiras, especialmente em regiões como Assam, onde tensões demográficas levaram o governo a adotar uma postura mais rigorosa contra a imigração ilegal. Em 2024, a Índia deportou mais de 80 mil pessoas, a maioria proveniente do Bangladesh e Myanmar. Estas medidas são justificadas por preocupações com a segurança nacional e a pressão sobre os recursos locais. Prevê-se que a Índia intensifique ainda mais os seus controlos migratórios até 2025, particularmente em relação a comunidades como os Rohingya, que procuraram refúgio no país. No entanto, estas ações têm sido alvo de críticas por parte de organizações internacionais, que expressam preocupações quanto ao tratamento de refugiados
e as condições em que as deportações são realizadas. O debate interno sobre como equilibrar segurança e direitos humanos permanece uma questão central na política indiana. Em 10º lugar, a Austrália é conhecida por ter uma das políticas de imigração mais rígidas do mundo, especialmente contra a imigração ilegal por via marítima. Em 2024, o país deportou mais de 994 mil imigrantes ilegais, um número que reflete a posição firme do país em dissuadir travessias marítimas perigosas. As autoridades australianas argumentam que estas medidas são necessárias para proteger vidas e garantir a segurança nacional. Espera-se que esta política continue até 2025, com foco no reforço dos controlos fronteiriços e na gestão de centros de detenção offshore. No entanto, esta abordagem tem atraído críticas internacionais, com alegações de violações dos direitos humanos e condições inaceitáveis nos centros de detenção. Apesar disso, o governo australiano defende as suas políticas como essenciais para a manutenção da lei e da ordem no seu território. O México tem intensificado os seus esforços para controlar a migração irregular, particularmente em resposta às políticas migratórias dos Estados Unidos. Em 2024, as autoridades mexicanas deportaram um número considerável de migrantes, a maioria proveniente da América Central, que atravessavam o país com o objetivo de chegar à fronteira norte. Estas medidas visam gerir a pressão migratória e corresponder às expectativas de cooperação internacional em matéria de segurança fronteiriça. Espera-se que o México continue esta política em 2025, reforçando os seus controlos nas fronteiras sul e norte e colaborando com os Estados Unidos na gestão dos fluxos migratórios. No entanto, estas medidas têm sido criticadas por organizações de direitos humanos, que denunciam as condições difíceis enfrentadas pelos migrantes durante a sua viagem e a sua detenção em território mexicano. 12. A África do Sul enfrentou desafios significativos no que toca à migração, especialmente provenientes dos países vizinhos, Zimbábue e Moçambique. Em 2024, o país intensificou a deportação de migrantes em situação irregular, alegando a necessidade de proteger os empregos e os recursos para os seus cidadãos. As autoridades sul-africanas implementaram medidas mais rigorosas para controlar a imigração ilegal, o que levou a um aumento das deportações. Espera-se que estas medidas sejam mantidas em 2025, enquanto o debate público sobre a imigração e as tensões sociais associadas aumentam. No entanto, organizações de direitos humanos criticam esta abordagem e alertam para possíveis violações dos direitos dos migrantes e para a falta de processos justos em alguns casos. Em 13º lugar, o Japão. Um país conhecido pela sua rigorosa política de imigração e pela sua reduzida abertura à entrada de refugiados. Durante o ano de 2024, o país executou deportações de migrantes sem autorização de residência válida, incluindo indivíduos com vistos expirados e requerentes de asilo rejeitados. As autoridades japonesas defendem que estas medidas são essenciais para preservar a coesão social e proteger o mercado de trabalho nacional. É expectável que o Japão mantenha esta política em 2025, com o objetivo de combater a imigração ilegal e dar resposta aos desafios demográficos internos. Esta abordagem tem gerado debate sobre a necessidade de uma maior abertura à imigração, como forma de combater o declínio populacional e cumprir com os compromissos internacionais em matéria de direitos humanos. Em 14º lugar, os Emirados Árabes Unidos. São fortemente dependentes da mão de obra estrangeira para sustentar a sua economia em rápido crescimento. No entanto, em 2024, o país intensificou a repatriação de imigrantes em situação irregular, alegando a necessidade de regular o mercado de trabalho e garantir a segurança nacional. As autoridades emirates implementaram políticas mais rigorosas para controlar a imigração ilegal, o que levou a um aumento das deportações.
Prevê-se que estas medidas continuem em 2025, no contexto dos esforços para equilibrar o desenvolvimento econômico com a estabilidade social. No entanto, estas medidas têm sido criticadas por organizações de direitos humanos, que denunciam as condições de trabalho e de vida precárias enfrentadas pelos migrantes no país. 15. O Brasil testemunhou um aumento no número de migrantes, principalmente de países vizinhos e de regiões em crise. Em 2024, o país realizou deportações de migrantes em situação irregular, justificando a necessidade de controlar os fluxos migratórios e proteger os recursos nacionais. As autoridades brasileiras implementaram medidas mais rigorosas para controlar a imigração ilegal, o que resultou num aumento das deportações. Espera-se que estas medidas continuem em 2025, no contexto das dificuldades econômicas e sociais enfrentadas pelo país. No entanto, esta abordagem desencadeou debates sobre as obrigações humanitárias do Brasil e a necessidade de uma política migratória mais integrada e respeitadora dos direitos humanos. A gestão da imigração e das deportações em massa continua a ser um tema central na agenda política de muitos países em todo o mundo. As medidas implementadas em 2024 e as previsões para 2025 apontam para uma tendência de aperto dos controlos migratórios, numa tentativa de equilibrar a segurança nacional, a estabilidade econômica e as obrigações humanitárias. No entanto, estas medidas também levantam desafios significativos em termos de direitos humanos e coesão social. É crucial que a comunidade internacional e os governos nacionais trabalhem em conjunto para encontrar soluções globais que abordem as causas profundas da migração e promovam uma gestão justa e equitativa da mesma.